Quase 40 milhões de reais, essa é a grana que podem ter direito Flamengo e Atlético Mineiro somente no mês de setembro. E no vídeo de hoje do canal da Nicola explica um pouco sobre essa matemática. Quero falar também sobre Caleri, novo reforço do São Paulo, bastante criticado pela passagem no futebol europeu, mas na comparação com outros brasileiros que fazem sucesso por aqui, será que os números dele foram tão ruins? Bora falar ainda sobre Diego Souza, que está deixando o Grêmio e tem 3 alternativas nesse momento. Vou falar também sobre o dia de independência no Brasil, vários jogadores se manifestando e sendo cornetados nas redes sociais. Bora contar também sobre o público em Belo Horizonte, com novidade importante para torcedores de Atlético, Cruzeiro e América. Por último, mas não menos importante, bora falar sobre o grande destaque da Série D do Campeonato Brasileiro depois da fase de grupos. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Queria aproveitar e pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Só para arrematar, queria lembrar que tem programa do Nicola a partir de daqui a pouquinho, 7 horas da noite, para responder a todas as perguntas de vocês e deixar vocês bem informados a respeito dos clubes do coração de vocês. Bom, bora começar o vídeo falando sobre Caleri. Novo reforço do São Paulo, chega por empréstimo de 1 ano e meio, já contei para vocês sobre o salário dele, 100 mil dólares por mês, embora para esse resto de ano, o Caleri concedeu um desconto, vai ganhar só 50 mil reais. E os outros 450 mil vão ficar pendentes para pagamento a partir de janeiro do ano que vem. Mas não é sobre cifras que eu quero falar, e sim sobre os números da passagem dele pelo futebol europeu. Tava vendo no Twitter uma discussão sobre a performance dele lá. Caleri jogou em 5 times diferentes ao longo de 5 temporadas. West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna. Os números do atleta, do argentino, foram 161 partidas e 33 gols marcados. Com esses 33 gols, muita gente avalia que a passagem do Caleri foi ruim pelo futebol europeu. Eu também considero que foi ruim. Mas na comparação com o trio de ataque do Flamengo, a gente pode até ter uma outra impressão. Gabigol jogou pela Inter de Milão e pelo Benfica. Foram 2 temporadas no futebol europeu, 15 jogos e apenas 2 gols marcados. Bruno Henrique, companheiro de ataque do Gabigol no Flamengo, fase espetacular, jogador que merece até ser convocado para a seleção brasileira. 2 temporadas também com a camisa do Wolfsburg, da Alemanha. 17 jogos, nenhum gol marcado. Pedro, centroavante que só não é titular no Flamengo, em qualquer outro clube do futebol brasileiro seria titular absoluto. 1 temporada com a camisa da Fiorentina, só 4 jogos disputados, nenhum gol marcado. É importante fazer a ressalva de que o Pedro, enquanto jogador da Fiorentina, passou boa parte do tempo se recuperando de contusão. Ele foi para lá machucado, tinha um desequilíbrio muscular, enfim, não conseguiu jogar muito também por causa da falta de sequência de jogo. Mas se a gente somar Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, 2 gols marcados por esses 3 atacantes ao longo de 5 temporadas no futebol europeu. Aí os 33 gols do Caleri podem até ser relativizados com as mesmas 5 temporadas da soma dos outros 3, 33 gols para o Caleri contra 2 gols marcados pelos 3 atacantes que pertencem ao Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Que a passagem do Caleri, embora não tenha sido super elogiada pelo futebol europeu, registrou números razoáveis, aceitáveis. Outra constatação, e eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, queria saber se você concorda ou não. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. O futebol europeu e o futebol brasileiro apresentam níveis completamente diferentes. E atletas que não são capazes de fazer sucesso por lá arrebentam por aqui. O Caleri é um exemplo, o Gabigol, o Bruno Henrique e o Pedro são outros bons exemplos. O que você pensa sobre toda essa história? Quero saber a sua opinião. Use espaço para comentários para deixar aquilo que você pensa, beleza? Bom, seguindo por aqui, bora falar sobre o destaque da Série D do Campeonato Brasileiro, que equivale à 4ª divisão. A gente tinha a primeira fase se encerrando nesse final de semana. A partir de agora, os 4 primeiros colocados dos 8 grupos da Série D passaram para o mata-mata. E o grande destaque da Série D até aqui foi o Castanhal. Você já ouviu falar sobre o Castanhal? Admito que eu nunca havia ouvido falar. Time do Pará, de uma cidade chamada Castanhal, cidade bem pequenininha, com um estádio para só 5 mil pessoas. Clube fundado em 1924, é um dos mais antigos do Pará. Terminou na 4ª colocação do Campeonato Paraense dessa temporada, conseguiu bons reforços e fez a melhor campanha entre todos os clubes da Série D até o momento. É bom lembrar, é importante contar ou contextualizar que a Série D é disputada de forma regional. Então o Castanhal enfrentou times do norte. Por consequência, a gente pode até avaliar se esses adversários são tão bons, por exemplo, quanto os times do Sul e Sudeste. Mas
se a gente avaliar apenas os números, ninguém fez melhor campanha que o Castanhal, que conseguiu a incrível marca de 11 vitórias e 3 empates em 14 jogos, ainda conseguiu 22 gols de saldo, time que é dirigido pelo Cacaio, ex-atacante e ex-jogador do Remo e do Paysandu. O Castanhal ainda tem o Pecel, que é o vice-artilheiro da Série D com 9 gols marcados em 13 partidas, só atrás do Gabriel Santos, que pertencia à Caldense e acaba de se mudar para o Ceará. Na fase de mata-mata, no primeiro mata-mata, o Castanhal enfrenta o Motoclube, jogo a partir do próximo domingo, partidas de ida e volta. Qualquer time que quiser chegar à Série C vai ter que passar por pelo menos 3 mata-matas para chegar às semifinais e ficar entre os 4 melhores. Quero falar agora sobre o público em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma reunião nessa quinta-feira entre as autoridades ligadas à área da saúde, a prefeitura e os clubes vai sacramentar a volta do público aos estádios em Belo Horizonte. Já estou cravando essa informação depois de ouvir uma pessoa muito envolvida em todos esses trâmites. E a justificativa que será dada a partir dessa reunião de quinta-feira é de que os números todos apontam uma melhora muito grande em relação à contaminação, ao avanço da Covid-19. A decisão vai se basear em números todos da Secretaria Municipal de Saúde. Eu tive acesso a esses números e nessa segunda-feira, em Belo Horizonte, a gente tinha um índice de transmissão da doença em 0,91, ou seja, uma pessoa transmitindo para menos de uma pessoa. Em alguns momentos a gente teve no país essa transmissão para até 3 pessoas. Na taxa de ocupação dos leitos de UTI em Belo Horizonte, essa taxa de ocupação em 46,9%, 47% das UTIs lotadas. Esse é um número bem bacana, levando em consideração que a gente chegou a ter lotação total alguns meses atrás. Em relação à ocupação das enfermarias, também por causa de pacientes com Covid-19, a ocupação é de apenas 30% dos leitos. E é por conta de todos esses números que a prefeitura vai autorizar a volta do público ao estádio. Só espero, só clamo que torcedores do Galo, do Cruzeiro e do América tenham responsabilidade quando estiverem de volta ao estádio, para que a gente não se repitam cenas como a gente viu nos jogos do Atlético e do Cruzeiro. Os caras tiveram a chance de voltar para o estádio, não usaram máscara, aglomeraram e novamente a prefeitura acabou vetando a possibilidade de torcedores. Na quinta-feira o público vai ser liberado. Tomara que a galera tenha mais consciência a partir de agora. Bom, bora falar sobre Diego Souza, centroavante, 36 anos de idade, reta final da carreira, contrato com o Grêmio até dezembro. Ele vive um momento bem ruim no Grêmio, se tornou reserva desde a chegada do Borja, não começa uma partida como titular desde 20 de julho. Os números dele na atual temporada nem são tão ruins, mas são bons basicamente por causa do início da temporada. 31 jogos, 16 gols e 5 assistências. Diego Souza, também por causa desse momento ruim do Grêmio e pela condição de reserva, já decidiu que não ficará no tricolor para a próxima temporada. É bem provável que o Grêmio também nem fizesse proposta. O contrato acaba em dezembro e hoje o Diego Souza trabalha em cima da possibilidade de 3 possibilidades. De se aposentar, é uma coisa que ele pensa, até para que possa ter mais tempo para se dedicar à família, para curtir coisas que ele gosta, jogar no Vasco ou no Sport. São as outras 2 alternativas. Tanto no Vasco quanto no Sport ele já fez sucesso e voltaria com moral, voltaria grandão. Passagem pelo Vasco foi entre 2011 e 2012, jogador que deixou excelente impressão em guarda e tem até hoje o carinho do torcedor vascaíno. O grande problema é a condição financeira do Vasco. Até houve uma sondagem recentemente do Vasco, mas quando o Vasco descobriu que Diego Souza ganha acima de R$500 mil por mês, nem apresentou uma proposta oficial. Vai esperar que o Diego termine seu contrato e a partir do ano que vem possa negociar uma condição completamente diferente. Sobre o Sport, a questão é basicamente a mesma. O Sport não tem capacidade para trazer o Diego Souza ganhando salários parecidos, vai aguardar até dezembro, quando o atacante vai estar livre para escolher seu futuro. Caberia o Diego Souza no seu time do coração? Na minha portuguesa, camisa 10, faixa de capitão e certamente titular absoluto. E você usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, quero contar um pouquinho sobre a independência do Brasil. A gente comemora nesse dia 7 de setembro a independência do país, manifestações por todo o país e alguns jogadores usando suas redes sociais para se manifestar. Queria destacar algumas mensagens ou algumas publicações. Daniel Alves, Lucas Moura, Rivaldo, Felipe Melo e o Marcão, ex-goleiro do Palmeiras, todos se posicionando a favor da direita, a favor do governo, do Jair Bolsonaro. E aqui não tem conotação nenhuma, vocês que me acompanham há mais tempo vão perceber que eu nunca me manifesto em relação pró ou contra o Bolsonaro, pró ou contra Lula. Só queria destacar que essas publicações feitas especialmente pelo Daniel Alves e pelos Lucas Moura foram bem avaliadas pelas pessoas que gostam do Bolsonaro e muito criticadas pelas pessoas que não apoiam o atual governo.
Tanto que o Lucas Moura precisou lá da Inglaterra fazer uma outra postagem dizendo, lamentando, que hoje não se possa nem falar em prol da independência, enfim, um caos total. Essa ideia da política super dividida, do Fla-Flu na política, seja do Corinthians e Palmeiras, seja lá a conotação, a comparação que a gente fizer, tem feito muito mal também para o nosso país. Daniel Alves foi aquele que mais... Daniel Alves e o Felipe Melo foram os que mais demonstraram apoio a Jair Bolsonaro em suas publicações. O Daniel Alves chegou a fazer um slogan, ou usar o slogan do Bolsonaro para celebrar a independência do Brasil. E você, o que você pensa sobre toda essa história? Também quero saber sua opinião. Para fechar, fiquei devendo a informação sobre o setembro milionário para Flamengo e Grêmio. Flamengo e Atlético Mineiro, nada de Grêmio. O Flamengo e o Galo, eles podem faturar até 38 milhões de reais somente no mês de setembro. Você deve estar se perguntando como. É porque só os dois seguem vivos na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Se avançarem de fase nas duas competições ao longo do mês de setembro, vão embolsar até 38 milhões de reais. Quero começar explicando sobre a Copa do Brasil. Os dois times na semifinal, ou melhor, os dois times nas quartas de final, passando as semifinais, vão embolsar cada um deles 7 milhões e 300 mil reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos semifinalistas da Copa do Brasil. Já no Libertadores, o Atlético e o Flamengo já estão na semifinal e, se garantirem vaga na grande decisão, vão assegurar no mínimo o prêmio para o vice-campeão, que é de 31 milhões de reais. Então você soma 31 milhões da Libertadores mais 7 milhões da Copa do Brasil e você chega a esse valor de 38 milhões de reais. Nem estou falando da possibilidade de título na Libertadores. O campeão da Libertadores vai ter como prêmio, prometido pela Conmebol, 77 milhões de reais, tá? Só para você entender como se paga bem, especialmente em Copa do Brasil e Libertadores da América. Só para atualizar os confrontos de Atlético e Flamengo, o Atlético e o Flamengo já avançaram, tem praticamente garantidas as classificações para a semifinal da Copa do Brasil. O Galo fez 2-1 no Fluminense na condição de visitante e joga em casa podendo empatar. Já o Flamengo fez 4-0 no Grêmio, jogo no Rio Grande do Sul, e joga por uma derrota no Maracanã por até 3 gols de diferença para passar a próxima fase. Na Libertadores da América, Galo e Flamengo ainda fazem 2 jogos de semifinal. O Atlético recebe o Palmeiras, esse é o confronto de uma semifinal. Do outro lado, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Os finalistas vão ter direito a uma bolada. Vale a lembrança de que na Libertadores a final é decidida em jogo único, partida marcada pro Uruguai. Vocês acham que Flamengo e Atlético estarão na semifinal da Copa do Brasil e na final da Libertadores? Também quero saber a opinião de todos vocês. Combinado? Bom, encerrando o vídeo por aqui, 7 horas da noite estaremos de volta com o programa do Nicola para responder a perguntas de vocês ao vivo. Quem curtiu o vídeo não esquece de deixar like, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau!